Olá, bem-vindo ao Pode Ser Franca, esse podcast que é destinado a você que empreende e também você que sonha em empreender e a nós clientes para sabermos o que tem de melhor no mercado, né? E eu sempre trago especialistas assim, feras que eu conheço ao longo da jornada, do cotidiano, e eu trouxe uma mulher muito especial aqui. Ela que é formada e atua na área da fonoaudiologia, aquele famoso trava-língua, né, gente? Sim. E é uma profissão lindíssima. Ela é especialista em vozes faladas e cantadas, está atuando agora nesse segmento. E também é palestrante, está aí pelo Brasil com a palestra Vozes da Alma. Então vamos recebê-la, ela que vai nos ajudar tanto aqui com a nossa voz, o nosso meio de comunicação também, né? O verbal. Vamos recebê-la, Stefane Marla. Fora que você também é cantora, né? Canto Falei isso. também. Mas isso a gente Maravilhosa. vai descobrindo ao longo do nosso bate-papo. Programa, isso. É um prazer, Gabi, estar aqui com você no seu Prazer é todo meu. podcast. E quero, assim, desmistificar a palavra fonoaudiologia. Gente, é um trava-língua, É um tá? trava-língua. É um trava-língua que veio para destravar a sua voz, na verdade, né? Isso! Muito bom. Stefane, eu gostaria que você se apresentasse, então, para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Tem mães, tem empreendedoras, tem mães empreendedoras, tem homens também, tem pessoas que fazem palestra, Sim. fazem palestras, sim. né? Palestrantes. Tem também pessoas da música, tá? Que eu já entrevistei uma banda. Que legal! Foi muito legal. A entrevista não, é um bate-papo, né? Então, se apresenta aí pra essa galera. Bom, Gabi já me apresentou muito bem. Obrigada. O que acontece? Já vamos desmistificar toda essa questão da voz falada e da voz cantada. A diferença são os ajustes. O que acontece? Para cantar, a gente precisa... São vários estilos, né? Então, a gente tem o rock, a gente tem o sertanejo, a gente tem o samba, né? Tem o canto erudito. E para cada estilo musical, é um ajuste vocal. A voz falada também não é diferente. Ele é um ajuste que fazemos com que a nossa laringe ela fique um pouco mais baixa. Dependendo do estilo que a gente quer que a nossa voz fique um pouco mais aguda, a gente eleva essa laringe. E começa por aí. Já as questões para você ficar aí. Será que eu consigo fazer? Porque hoje, inclusive hoje mesmo, veio uma pessoa e falou assim... Será que eu consigo cantar? E eu falei assim, Gabi, você fala? Sim. E a pessoa falou, sim. Eu falei, então você consegue cantar. É que a gente acha que nunca vai conseguir cantar igual aquelas pessoas que, né? Parece que abre a boca e já sai aquele canto maravilhoso. É questão de técnica e treino? Ou é um dom que a pessoa tem? Os dois. Vamos colocar na balança que precisamos ter os dois, sim. Mas a técnica... Sem o treino, também ela não ajuda muito. Então, você que tá aí, ó, e fala assim, eu tenho um sonho de cantar, ou eu quero palestrar e a minha voz não é bonita. A primícia é treino, né? Temos técnicas que auxiliam, e uma que a gente já falou é a respiração. Olha só. Então, às vezes, e geralmente é quase sempre, a respiração nos atrapalha, assim, ó, quase tudo. Quando a gente está muito tenso e eu não respiro, a minha voz começa a ficar rígida, tensa. E se eu faço isso aqui, se eu aperto muito, a minha voz não sai. E dá pra perceber. Às vezes eu tô aqui com pessoas na minha frente que começa a falar, muda a voz, fica, bem no comecinho, que é onde tá o maior nervosismo, né? Os 5 primeiros minutos a gente fica domado pelo cortisol, pela adrenalina de fazer algo diferente que coloca em risco. Seu cérebro acha que sua vida tá em risco. Tipo, sai daí que você vai morrer. Aí você começa no sistema de ameaça, né? De defesa, luta ou fuga. Aí isso mesmo. atrapalha demais a voz. Atrapalha porque é músculo. E como você acabou de dizer, o nosso cérebro ainda, mesmo que estamos já na era da IA, mas o nosso cérebro ainda ele tá agindo lá como os primórdios. Ele é instintivo, né? Instintivo. Então, tudo que vai te ameaçar, ele vai avisar e vai falar assim, opa, perigo. E quando isso acontece, manda uma informação para o cérebro que realmente vai lá na laringe e aperta.
tanto a laringe, a parte de dentro, né? Os músculos intrínsecos, quanto os extrínsecos. Porque, querendo ou não, a gente já quer se proteger, né? Se algo de errado não está certo, a gente precisa se fechar. E com isso, a minha voz começa a se fechar também. É nítido. E o que acontece? A gente precisa, uma boa postura. Vamos lá que isso serve pra mim também, porque às vezes eu fico nervosa. Deixa eu esconder aqui meus celulares. Mas vai, bora. Não, vai, boa postura. Uma boa postura. Ombro sempre aberto. Você viu que eu tava assim? Mas isso já era parte do teste, já pra gente já dar uma relaxada. Ela assim, olha que eu nem tô nervosa. Não me desculpe. Eu estava, ainda estou. Tá, relaxa. E o que acontece? A gente sempre precisa também pensar que, o que eu sempre falo, que o comunicador é aquele que fala acima de 4 horas. Eu estou pensando aqui, quem fala só 4 horas por dia? Contado assim, que fala, não, vou falar só 4 horas. Eu acordo falando. Bom dia, gente, acordei. O ideal seria a gente... Nós acordar... Aí se foi. E sempre quando você faz assim, ajuda? Quando você engasga? Ajuda. Porque às vezes dá uma gagueira emocional. Aí desenrosca. Gabi, essa questão também do trava-língua é muito importante. É fonoaudiologista. E pra gente ser um bom comunicador, eu sempre digo que a gente precisa focar. São 7% que é o verbal, 38% que é a questão do tom, do ritmo, a melodia, que importa muito. E 55%, para fechar aí os 100%, é a linguagem não verbal. Que é isso aqui, né? Comportamento. Então, não adianta eu vir e querer um resultado se eu tô te falando que eu estou super à vontade se o meu ombro estiver assim. Nossa, eu tava assistindo o vídeo ali que ela postou. A maioria dos podcasts, pra quem me assiste, me acompanha, parece que eu tô com frio. Eu não sei se é porque eu tô entrando em contato com a pessoa, fazendo aquele rapport, entrei na história e eu dou uma relaxada, ou se eu nervosa, normalmente eu não tô. Pode ser também assim, eu fico assim, tipo... que você ainda não se percebeu. Agora eu vou melhorar. Né? E quando a gente não traz isso para a consciência, por isso que é treino, né? Tanto a oratória, tanto para o canto. Vamos pensar em músculo agora. Para você fortalecer os seus músculos maiores, é yoga, academia. Sim. No meu caso, eu sou a terapeuta da fala, que vou cuidar da parte muscular, cabeça e pescoço. A treinadora, né? A treinadora. Personal voicer. Olha, eu gostei do... Personal voice. Adorei, eu acho que eu vou até levar pra vida. Isso. Vamos fazer um exercício? Vamos. Pra gente ver essa mudança? Eu trouxe uma surpresinha. Eu tenho um desse aqui também, galera, ó. Pra você que não sabe o que é isso, eu foi pensado. Oi. Acabei de trocar a blusa. Pra você que está perguntando, mas o que será que ela vai fazer com um tubo numa garrafinha, né? Que milagre vai ser esse? Trouxe um pra você pra gente testar, tá bom? Esse tubo de silicone, ele se chama Laxvox. O que acontece? Onde está aqui a nossa água, a gente vai colocar 2 dedinhos. No seu caso... Eu seguro aqui. Segura isso, imagina como se fosse 2 dedinhos abaixo da água e já tá tudo certo. Deixa eu só colocar do lado de cá. Serve para aquecer a voz. Então, para você que está aqui comunicando, entrevistando o pessoal, é até uma dica, né? Se você perceber, fala assim, olha, minha fono falou que isso daqui resolve. E é apenas 3 minutinhos de exercício com esse tubo, a gente já consegue ver uma melhora absurdamente na hora. Você quer testar? Vamos lá, bora.
Vamos colocar aqui, né? 3 minutinhos. Antes um pouquinho a gente vai fazer... Você vai contando alguma coisa enquanto eu vou fazendo, porque não, mas nós vamos fazer o seguinte, vamos teste. Fazer igual a Ana Maria Braga? Você põe o frango no forno, só que você já pega um pronto, né? Isso. Melhor do que esperar 3 minutos. Mas para termos o antes, emita para mim o A prolongado, só pra gente ter essa percepção auditiva. Tá bom. Tem que ser... Quando acabar o ar, um pouquinho... Né? Você se coloca em evidência, em exposição. Olha, eu senti os meus músculos contraindo. Calma, não vou morrer, vai. Ótimo. E agora vamos fazer? Vamos colocar entre os dentes só um pedacinho, ó. Assim. Vai ter que beijar esse cano. Postura com a cabeça. Tô me sentindo mergulhador. Vamos fazer mais um pouquinho? Só tô olhando aqui o tempo pra gente ver uma diferença. 1 minutinho já vai estar ótimo. Enquanto isso, eu vou falando qual a função. Na água, nós fazemos também com canudinho de pirulito para outras funções. Com aquele canudinho do milkshake, também dá efeito maravilhoso na voz. Qual que é o plus da água? Porque ela massageia. Então, quando você está soprando, você está aumentando todo o espaço laríngeo, está massageando, aquecendo. Costumamos dizer que colocamos a voz no lugar com esse simples método. E também diminui o impacto do exercício que você faria sem, exemplo, o impacto mais seco, você vai ter aí já a ajuda das bolhas, né? Teremos esse efeito. Impressionante. Parece, como ela trouxe, diminuir o impacto, eu imaginei um amortecedor de voz, né? E quando você tem a resistência da água aqui, ó. A água, ela causa uma resistência aqui embaixo. Você tem que fazer uma pressão que não machuca. Isso. Né? Uma pressão amortecida. Pela água. Isso então, mesmo. A gente vai ver o resultado já. Já tô falando. Já. Mas olha, já deu 1 minutinho. E eu acho que já tem... Isso, gente. Acho que eu vou ficar o dia inteiro assim, ó. Fora que você não pensa mais em nada. Sabe qual uma meditação, que é quase. A indicação? A indicação é entre palestras. No seu caso, terminou uma entrevista, vai ali, ó, 3 minutinhos. É preventivo e também é pós, também serve? Isso, porque ele aquece, desaquece, né? E também a gente chama pra ressuscitar essa voz também, porque ao longo do tempo... Deu efeito aqui. Eu que sou reniteira, sou não, né? Tem umas frequências de renite, ó. Gostou? Abre as vias aéreas superiores. Faça o ar novamente. Vamos lá, gente. Meu Deus, que legal. Amém. Qual a diferença? Sentiu alguma diferença, Gabi? Eu senti uma voz mais corajosa saindo pela minha boca. Eu gostei. Uma voz qual é a diferença? Mais aberta, né? Mais empoderada. Uma voz mais forte. A gente pode dizer que uma voz que... Porque o que acontece com a tensão que a gente trouxe no começo? Ela vai apertando o laringe. Então, além dos ombros, eu também vou fazendo isso daqui. Vou abaixando o laringe e vou apertando. Aí o meu espaço, que é para a voz passar, não vai ter esse espaço. E muita tensão, a nossa ressonância, o que acontece? O ar, a produção da voz. O ar, né? Por isso que a gente fala que a gente precisa aprender a respirar pelo diafragma. Que o bebê faz isso naturalmente, né? E perdemos ao longo da vida. Que pena. Sim. E precisamos resgatar. As tensões, as pressões do dia a dia, né? Então, por isso que eu trago nos Vozes da Alma
que precisa ser uma comunicação integrativa, né? Não é só pensar aqui nessa parte. Eu levanto e já saio e não me preocupo com a minha voz. A sua voz também é a sua imagem, pessoal. Claro que é. É o que você usa para se vender, né? Você precisa estar com ela adequada. Uhum. Você sabe, Stefani? Como que eu posso... Stefani Marla. Tá, mas eu tenho algum nome mais curto para esse caminho? Marla. Tá, Marla. Best Friends. Linda, adoro esse nome, eu acho lindo. Porque eu amo ouvir minha voz aqui. Quando eu falo, eu gosto da minha voz. Eu me sinto bem ouvindo a minha voz através dos meus ouvidos. Mas a hora que eu escuto no microfone, eu falo, ai, tipo, eu tô assistindo um vídeo. Falo, nossa, é assim que eu falo? É diferente. Ou a no voz do áudio vídeo. também, né? Ou no próprio áudio do... WhatsApp é o que mais Eu denuncia. tive que me acostumar com a minha voz, que não era minha, sei lá. E você Eu se tenho uma voz íntima. estranhava. Isso. Tipo, quem é essa pessoa? Uhum. O que acontece? Temos o retorno, né, de voz. O que eu falo, olha só o espaço, né, que a minha voz está sendo projetada. Então, tecnicamente, eu estou também em um ambiente, né, que o meu ouvido está captando o que eu estou falando. Quando gravamos, ou quando vai para um microfone, aquela é a nossa voz real. É decepcionante. Ah. Parece que é outro ser humano. Tem a questão dos inputs, né, auditivo. E nós vamos ter que cortar esse assunto. Vamos. Mas... Não, eu vou te fazer Não, outra é só pergunta, porque então. bugou, sério, bugou. Mas tudo bem, acontece. Anota os 16 minutos e 59 segundos. O que eu ia te perguntar também, além de tudo isso, né, da voz que vai e volta, tem a do chuveiro. Eu adoro ouvir minha voz cantando no chuveiro. Aí eu saio do chuveiro, não é a mesma coisa. Tem a questão da acústica. Já pensou nisso? Já, porque o chuveiro... Nossa, parece que eu sou uma cantora profissional. Eu falo, nossa, se eu for no The Voice hoje, eles vão me contratar. E eu acredito que o vapor também deve ajudar, sei lá, não sei. Ajuda a relaxar. Tanto todo o corpo, quanto numa recuperação. Isso, fica a diquinha. São dicas de consultórios. É mesmo? Isso. Exemplo, se você estiver em um lugar que não tiver uma chaleira, a gente geralmente usa aquela chaleira para esquentar água, aquela de 1 minutinho, para vaporização. O vapor é quente, né? Uma certa distância, lógico, porque o que ajuda? A relaxar. Então, depois de um dia exaustivo de uso da voz, se você vai para o chuveiro, né? Dá sim o mesmo efeito. Liga ali para ficar como se fosse uma sauna. Fica ali respirando aquele vaporzinho quente por uns 15, 20 minutinhos. Você vai ter essa sensação de relaxamento, né, vocal. E você vai dormir tranquila, que no outro dia provavelmente sua voz já vai estar muito mais recuperada. Porque você relaxou e você não vai estar dormindo tensa. Sim. Né? Quando a gente traz esse relaxamento, o que acontece? O seu organismo entende, opa, agora eu posso tranquilizar. E lembre sempre, é músculo. Você está colocando toda a musculatura para trabalhar. Precisa do descanso, né? Precisa do descanso, que é excepcional. Nossa, é muito interessante esse assunto. Tem muitas perguntas. Mas como você se iniciou nessa área? Você sempre pensou em trabalhar em fonoaudiologia? Uma história. Agora tu Mãe, tocou. Eu com 3 anos. Mãe, quero ser fonoaudiologista. Pra ser sincera, você acredita que eu pensei que eu iria ser jornalista? Jura? Juro. Legal. Porque eu sempre gostei da comunicação. A fono veio na minha vida, olha só, eu tendo que pensar lá. Nossa, você foi longe. É porque eu sempre quero saber como que a pessoa... eu fiz farmácia. O meu caso de farmácia foi assim, eu escolhi entre direito e farmácia. Falei, eu vou ser melhor em farmácia. E realmente eu amei a minha faculdade. Agora eu não sei como foi com você, né? Tem pessoas que nasceram para aquilo. Eu falo que o meu propósito é esse. Para quem acredita ou não, né? Essa questão de
predestinação, que é um assunto polêmico também. Eu acredito muito. O que acontece? Eu fui pesquisar quais eram os cursos. Sabe aqueles testezinhos que a gente faz? Pra ver se eu sou de humanas, exatas, e lá, que dá muito certo. Fiz. E leitura de nome, que eu falei, não, meu nome já tem que ter vindo alguma coisa, que eu fui muito dessa pra área mística, sabe? Acredito. Fui lá e pesquisei, pela minha data de nascimento, quais eram as profissões que dava certo. Tinha fonoaudiologia. Isso, assim, eu fiz quase um ano antes e nem tinha pensado. Tinha direito, psicologia e tinha biomedicina. Uau. E assistência social. Ok. E a história começou assim. Quero fazer faculdade, terminei o ensino médio e demorei 5 anos ainda para iniciar. Para decidir o que eu queria, porque até então não queria. Mas é uma decisão muito importante, gente. Não dá para escolher, agora acabei, sou essa profissional, vou entrar nessa faculdade. É uma decisão importantíssima. E eu digo mais, precisa ser cauteloso ao escolher. Porque realmente são 4 anos que você vai dispor da sua vida, do seu tempo. E eu falei assim, eu não tenho tempo para não escolher outra coisa. Vamos em fonoaudiologia. Mas a escolha mais inusitada é que lembra que tinha direito? Não. Não tinha direito lá no meu, mas tinha psicologia. Aí eu falei, vamos fazer direito ou psicologia? Olhei a grade curricular, não gostei. De direito, eu falei assim, não, eu vou ter que estudar isso aqui a vida inteira. Sabe, quando eu olhei, não era o que meu coração palpitou para estudar. Aí eu fui para psicologia. Eu olhei de novo e falei assim, gosto. Mas tinha umas outras matérias lá que eu falei, não é do meu interesse. Foi quando eu bateu em fonoaudiologia, eu falei, que nome chique. Ah, é? Legal. Amei o nome. Já me vi assim de jaleco, né? E quando eu olhei a grade curricular, que essa é a parte que é assim, que eu amo de paixão nessa história, eu falei assim, gente, eu já estudo tudo isso aleatório. Eu já pesquiso sobre isso, tudo que eu vou estudar lá. Já tinha a ver com você. Que era sobre comunicação, era sobre postura, era sobre etiqueta ao comer, era sobre postura mesmo, questão da biomecânica. Então, assim, eu sempre fui muito curiosa, né? Nessas áreas, como se dá a comunicação humana, como fazer para dar certo, para ter uma comunicação eficiente. Porque eu sempre pensei. Outro ponto que não falamos é sobre a questão do empreendedorismo. Eu sempre pensei, antes mesmo de formar, mesmo que já fui CLT, né? Estou em outro regime, estou como PJ, mas o que acontece? Sempre estive, em todos os cenários que eu estive, eu sempre procurei ter uma boa comunicação, porque já era tudo o que eu procurava. E hoje, na palestra, eu tento trazer isso, essa consciência para a pessoa, que é independente o regime, que seja CLT, PJ, é a pessoa ter certeza do seu propósito e ser ciente que a sua comunicação, ela influencia, e eu digo mais, ela é a sua digital. Uau. Como a sua digital. Então, o que você fala, o que você pensa, verbaliza, você está assinando. E o que você decreta no seu dia, acontece. Então, o que você está cocriando com as suas palavras? E quando, voltando lá na escolha, que eu olhei fono, meus olhos brilharam. E eu já me via de jaleco e sempre coloquei que eu ia atuar na área de voz. Já tinha outras áreas, né? Que é motricidade, linguagem. Também atuo com linguagem infantil. Legal. Só que a voz sempre foi assim, o que meus olhos brilhavam, que eu estudava cada parte, cada músculo, né? A anatomia, a laringe,
o ocioide, esse músculozinho aqui que chama esternocleidomastoide. Um nomão, né? Um nomão apaixonante. E foi nessa linha de escolha. O pessoal da faculdade falava assim, não era uma área muito que a galera queria ir, né? Todo mundo queria ir para a linguagem. E eu falei, vou continuar. Hoje, estando aqui com você, me sinto muito realizada de estar trazendo esse tema. Nossa, nós que estamos com tanto aprendizado que você tem levado aí, tanto nas suas palestras quanto nesse episódio. E você viu que eu não paro de falar. A pessoa bom, né? ia ser jornalista. É ótimo. Falando em falar, você canta também. E você sempre cantou desde pequenininha? Vamos à história. Que eu vi que tu gosta de saber. Eu gosto. Tinha 8 anos. Meu pai inventou de ter uma dupla. Meu pai já cantava solo. Meu pai se chama Nilson Vieira. Então, assim, em 1995, que a gente não vai falar a idade... Quantos anos você tinha? Não precisa ver. Não precisa falar a idade, só fala quantos anos você tinha. Eu tava ali com os meus 5 anos. E meu pai iniciou porque ele queria ser cantor no meio gospel. Gravou na época da fita, gente. Fita, meu Deus. Vamos denunciar a idade. E ele gravou. E foi até o ano de 2000. Não, aí era solo. Solo. Aí quando foi em 2000, ainda tinha época de fita. Aí foi quando ele colocou eu na dupla. Tá, você já tinha 10 anos. Já. Isso, vamos às idades. Eu com 10 anos. Cantei, e aí todo mundo achava interessante, porque era uma criança cantando, né? Legal. E eu sempre fui segundeira. Hoje eu vou cantar aqui um pedacinho, mas eu vou fazer primeira, mas espero que vocês gostem. Não, você já cantou aqui antes de começar o programa, sua voz é linda. E o que acontece? Vamos, porque se a gente chegar na idade hoje vai demorar. Com 10 anos eu iniciei. Na época da fita, a gente fez a nossa primeira gravação. Nesse período a gente morava numa cidadezinha que chamava Iporá, interiorzinho de Goiás. Vamos pra Goiânia, que é a capital, né? Porque vamos tentar a sorte. Sabe aquela história do de Goiânia Zezé? Saem muitos artistas bons na música. Leonardo, né? Zezé de Camargo. Tem Daniel e Samuel, que é gospel, também é uma dupla, né? De lá. E assim, a gente chegou pra Goiânia. Eu tinha 15 anos na época. E aí já era a época do CD. Gravamos nosso primeiro CD. Uau. E começamos a... Nossa, foi bem longe, Gabi. Tu tá Não, eu quero saber. Gravamos CD, fizemos lançamento. E começamos a cantagem na igreja, chamamos de evangelizar. Ser missionário. Sim. Então, se você tem uma igreja, você me convida, eu vou lá e canto. Fazemos essa questão da negociação, né? E fizemos praticamente ali Goiás inteiro, aqueles interiorzinhos. Lembra que quando eu terminei, que eu fui para entrar na faculdade, eu fiquei 5 anos sem. Sim. Aí você lembrou a história, agora vamos encaixar. Eu terminei a faculdade, não sabia que curso fazer, só que eu já cantava. E eu pensei, minha mãe até insistiu, vai minha filha, estuda. Disse, mãe, eu quero tentar na música. E a gente ficou esses 5 anos cantando. Nisso, gravamos mais 2 CDs. Quando foi em 2021, mudamos para o Pará. Meu pai foi pastorear uma igreja lá, ficamos lá por 1 ano e meio. E retornamos para Goiás. Quando retornamos, me deu vontade de estudar. Que aí foi quando eu fui procurar o curso. Olha só! Então, vamos relembrar. Essa parte já da comunicação, lembra que eu pensei que ia ser jornalista, porque eu gosto de entrevistar, saber as notícias a fundo. E também porque eu já cantava. E eu pensei também, vai ser uma forma de estar junto, né? Sempre cantei. Eu entendo esse outro lado, né?
que é o backstage, é o cantar, é o estar no palco. Uhum. E por que não também associar isso ao trabalho que hoje é na área de saúde? Acompanhar outros profissionais também. Acompanhar os profissionais na prevenção, né? Nesse cuidado, nessa conscientização. Uau! Porque durante, tanto nas palestras quanto cantando, sempre encontrei as mesmas queixas. Tô rouco, minha voz não tá saindo, eu Ainda mais que preciso dá treinamento de horas, né? preciso cantar. Ou eu tenho uma reunião importante amanhã, não posso ficar sem. E eu pensei, é nisso que é meu propósito. Uhum. Né? Que agora você conseguiu me relembrar lá. Auxiliar nessa... É o cuidado com a ferramenta mais importante que a pessoa da comunicação tem, que é a voz. Se você não estiver bem, na sua agenda você coloca 4 a 7 dias. Exemplo, tal dia eu não vou porque eu estarei ruim da voz. Não tem como prever, né? A não ser que você tenha péssimos hábitos, aí você prevê, né? Você vai ser convidado para uma palestra ou para um treinamento e aí você não, já está na sua agenda, não, esse dia não vou estar bem da voz. Não pensamos assim. Só levantamos realmente e vamos. É algo tão simples, tão inato, né? Que você acredita que vai funcionar a todo momento. Aí tem as questões climáticas, não consideramos. Frente fria. A falta desse líquido aqui poderoso. Já vamos colocar aqui um pouquinho. Depois da fonoaudiologia, você mudou o seu jeito de beber água? Deixe-me ver. Porque a água, ela hidrata as cordas vocais também. A pergunta é capciosa. Mas eu tive que criar consciência, sim. Porque é uma coisa que eu preciso indicar. Sim. E se aquilo que você não faz, não sabe a importância, você não vai passar com... com certeza, com autoridade. Com autoridade. E outro fato, vamos a fatos. A água que estamos tomando aqui, ela vai demorar de 2 a 3 horas para passar por todo o corpo e fazer a hidratação. E o que acontece? O pensamento do seu corpo, ele precisa hidratar, e no caso, os órgãos que são maiores e mais importantes. Não que a prega vocal não seja. Os vitais, né? Os vitais. Isso. Então, lá para o último caso, depois de quase 2 horas, a água tá passando lá na prega vocal, né? Tá chegando água, se chegar, porque... Último caso. E se não for a quantidade ideal? Outro fato importante, que precisamos umidificar. Por quê? Você conhece esse aparelhinho aqui? Eu uso dos meus filhos para inalação. Eu coloco um sorinho fisiológico. Isso. Às vezes não tem mais Berotec Atrovente, né, gente? Tiraram do mercado. Não acho mais, mas é ótimo para asmático. E às vezes eu usava com Berotec Atrovente. Muitas vezes minha mãe usou em mim também. O que acontece? Isso aqui é muito simples, uma técnica que a gente usa. Soro fisiológico, colocamos aqui e fazemos a nossa nebulização. A nebulização para umidificar. E o que acontece? Quando eu uso o nebulizador, eu tenho uma inalação mais direta aqui no meu trato vocal. Lembra que demora quase 2 horas para a água hidratar? No caso do nebulizador, você vai estar umidificando. Ele vai direto na fonte. Ele vai direto. E o que acontece? Uma prega vocal que ela está ressecada, imagina que, vamos falar assim, calo. Lembra do calo do pé? Sim. Até porque o termo mais antigo era calo vocal. Eu já ouvi falar já. Né? Agora temos nódulo, algumas outras terminologias, né? Mas vamos imaginar no calo.
você vai tendo atrito. A prega vocal tá muito seca. Imagina, porque ela é uma esponjinha. Macia. Só que ela tá seca, ela tá rígida. E eu tô falando e ela tá batendo. E ali é onde ela vai pegando, ela vai criando atrito. Vai criando-se os calinhos. E eu tô falando, aí eu não hidrato. Se eu estou em um ambiente com ar-condicionado, eu não preocupo com a minha umidificação, com a minha hidratação. A alimentação é muito importante. Alimentação. Evitar leite. É inflamatório, né? Inflamatório. Ô, Stefani, eu tive anatomia na faculdade de farmácia, né? Ai, nossa, eu sou apaixonada. Aí a hora que eu vi uma traqueia, que eu vi uma corda vocal, pregas vocais, sei lá como que fala. Uma prega. Prega, né? Eu fiquei, gente, eu não imaginava que era assim. E é o que você trouxe, é tipo um volume a mais aqui, né? O formatinho dela, né? Tem uma em cima e uma embaixo, é isso mesmo? Temos a prega vestibular músculo. Aí temos o músculo vocal, né? Eu já tô aqui, nós já estamos imaginando a anatomia. Isso. E a borda livre da prega vocal, que é onde conseguimos ter todos os harmônicos. Então, para uma voz saudável e entra a voz da alma, o que acontece? Para uma emoção ela ser gerada, você precisa de um hormônio, um neurotransmissor. De um pensamento. Ah, tá. Bem mais simples, bem... Eu já fui lá no endorfina, serotonina. E o que acontece? Do pensamento... Gera sentimento. Gera o sentimento, que gera a emoção. Então, se eu vim aqui pra você e falar assim, nossa, Gabi, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Não é coerente. Não é coerente. Ou então, se eu chegar, ai, Gabi... Essa sou eu. Ai, que bom que você tá aqui, tô muito feliz. Ai, mas essa voz por muito tempo. Além do desgaste, né, que a laringe vai estar alta. Questão auditiva do próximo também pode causar uma certa estranheza. Uma vez uma mulher falou que eu sou insuportavelmente feliz. Eu falei, caraca, gostei disso. Eu vou ser insuportável agora. Mas... Tá, delay por... Não, tá tudo bem. Porque você também é muito expressiva. Lembra que os 55% também é não verbal. E você sorri com os olhos, você sorri, no caso, tem essa expressão, né, do sorriso largo. Então, provavelmente, ela se incomodou porque, de duas uma, você realmente já está congruente com seus sentimentos, né? Porque a gente gera no outro. Claro. Então, qual que foi a estranheza? Tem que entrar no contexto também da outra pessoa. Não, eu entendi. Na hora que eu ouvi isso, eu já entendi tudo. Eu falei, poxa, que pena, mas tá tudo bem. Pena pra ela, né? Porque, gente, quando a gente vive a vida que a gente quer viver, com as ações que a gente quer tomar, com as consequências, inclusive, né, das nossas decisões, e se você tem essa liberdade de escolha, como que você não é feliz, né? Alegre. Não tem como. Claro que a gente tem os dias maus. Tem. E eu sou muito coerente, viu? Quando você vê que eu sumi das redes sociais, é que eu tô com... Ai, não tô afim hoje. Eu não pode, eu sei, empreendedorismo, tem que aparecer. Empreendedor tem que aparecer sempre. Mas tem dias que, dá um time. Somos seres humanos, não podemos esquecer, em meio a tanta tecnologia. Em meio ao nosso dia a dia. E as emoções interferem diretamente na sua fala. Até que você não quer nem falar quando você não tá legal. Sim. Né? Você quer ficar mais, Por quê? A voz, ela também gera a frequência que você está. Ela também desperta no outro sentimentos e emoções. Você consegue perceber a frequência que a pessoa tá conversando com ela? Pela voz dela? É uma prática já da fono, né? Que é a escuta. Precisamos. Não, a escutativa entra mais na parte de linguagem, de oratória, que é importante.
né? Que não é só falar, é realmente saber escutar o outro e colocar isso em xeque. Se você está presente, o que é voz da alma? É você ver o que é importante e dar importância para aquele momento. Que seja 5 minutos, mas que o seu ouvido esteja ali, né? A sua voz, o que você vai falar para o outro, também seja de grande valia. Não só, tá bom. Lembra que a voz também é a sua digital? Então, o que você cumpre ou o que você promete, você cumpre? É a assinatura do contrato, né? É a assinatura do contrato. Uau. Poxa, a Gabi falou que ia fazer isso pra mim, não fez. A chance dessa pessoa confiar em você diminui. Vai diminuindo. Falou que ia, não foi. Eu tenho esse problema, eu marco bastante compromissos, aí eu vejo que a agenda tá cheia, eu falo, ai meu Deus. Só que hoje eu tenho o hábito, o bom hábito, tá? De falar, gente, ó, eu vou ter que cancelar isso aqui, vou marcar por outro dia, a voz de novo, mas tem gente que nem vai, nem aparece. Mas você foi lá e o quê? Prestou atenção, falou, olha, não dá pra... Porque a outra pessoa também se programa. Claro. Né? Pra estar com você, pra estar no compromisso. Exato. E quando pensamos assim, que a comunicação ela é muito mais ampla do que pensar aqui em laringe, né? Em questão da atenção. Realmente precisamos ser congruentes também com o nosso assunto. Estarmos ligados com o nosso propósito. Nossa, é muito interessante o que você traz. Nós, como mães, pais, né? As pessoas que estão aqui nos assistindo, a gente tem até aquela frase que fala assim, até papagaio fala, né? Sim. Se você não é congruente com as suas ações, isso causa uma disfunção do seu filho tão grande, porque é aquela pessoa que tá bebendo. Você não pode beber faz mal. Aí seu filho tá assistindo aquilo, né? Mas como assim? Causa um conflito tão grande cerebral que a pessoa, quando cresce, não consegue nem distinguir o que é certo e errado e fica incongruente. Isso causa vários problemas emocionais no adolescente, no adulto. Na criança, no adolescente, no adulto. No mundo empresarial. Exato, incongruência empresarial. Cara, isso me dá um mal-estar. Mas um mal-estar, você ouvir a pessoa, ela fala de uma coisa, só que ela pratica outra. Tem até um livro que eu gosto bastante de até indicar mesmo, que é Comunicação Não Violenta. Legal. O que acontece? Entra, por isso que são as 3 esferas. Corpo, mente, alma e espírito. Se em alguma área está desalinhado, lembrando sempre que a vida ela não é um mar de rosa, ela não é linear. Claro. A gente tem que levar esse fato em consideração. Não vamos aqui colocar Poliana. um pedestal. Mundo de Poliana. Um pedestal e imaginar falar assim, nossa, agora eu sou tensa e eu não posso falar. Não, mesmo tensa, sabendo o que tem que fazer com a voz, vamos fazer exercício, vamos procurar treinar, mas vamos lá e vamos desenvolver aquele papel de uma melhor forma. Eu estou em um cargo, que geralmente isso vem muito, para atender a questão empresarial também, treinamento de equipe. Nossa. Porque a pessoa, o colaborador, tem ali um desempenho muito bom. Ele traz resultados para a empresa, financeiramente falando. Porém, não tem um tato ali de falar. Cara, isso... Ai... Continua, não vou te interromper dessa vez, mas eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Não, mas pode trazendo, porque isso a gente vai... Sim, mas você tira ele ali do papel da função dele operacional, passa como um líder ali do setor para comunicar, aí você trava a pessoa. E ele passa a não ser o melhor funcionário mais. Eu escutei, não tem menos de um mês, uma profissional da área da beleza, e ela tá abrindo, inclusive tá vindo aqui para Alphaville, ela tá abrindo a 2ª unidade, e ela falou assim, eu tenho uma pessoa ideal para ficar para assumir o meu lugar, ficar na gestão, ficar na liderança, na coordenação. Porém, ela é desfluente. Desfluente
a pessoa gaga, né? Assim, é um termo pra gagueira. Mas ela é desfluente e ela já pedi pra ela e ela não... Eu não sei como chegar. E a gagueira, ela é emocional? Até hoje, os estudos já estão evoluídos, mas não se sabe ao certo exemplo ponto X. Ah, entendi. Ela é um mix de fatores. E o emocional é o que mais predomina. Essa parte da gagueira é uma parte muito interessante. Uma vez eu participei de uma palestra, eu estava assistindo a palestra de um amigo meu lá de Limeira, em que ele falava que ele não nasceu gago, porém ele conviveu com uma pessoa muito especial, que era gago. E essa pessoa partiu da vida dele. E ele adquiriu a gagueira. Então, foi um transtorno emocional dele que, depois de participar de várias sessões com fono, que ele inclusive agradece a fono dele, ele foi curado, mas ele precisou ser curado de um processo emocional sobre a gagueira. É só para concluir esse assunto. Para você ver quanto que as nossas emoções, ela tem influência no nosso humor, no nosso dia. Quem dirá na nossa voz que é músculos tão pequenos, né, que está ao nosso favor. E uma curiosidade para a gente encerrar. Sabia que somos seres que não era para falar? Como assim? Nós usamos o aparelho da respiração e o da deglutição emprestado para a fala. Ao longo da evolução da espécie, aprendemos a falar. Que incrível. A fala é recente. Se for ver em questão histórica, né? Histórica, isso. Então, é um presente, é um dom da evolução. Que legal. E nós mulheres usamos muito bem isso. Eu fico imaginando nós sem falar. Na época, desenhávamos, talvez, né? Uma boa pesquisa a se fazer o que fazíamos. Eu achei muito interessante isso. E você atua como hoje, assim, especificadamente? Quem você ajuda? Quem são as pessoas que você ajuda? Eu ajudo quem tem voz. Uau! E quem não tem também. Que entra na comunicação integrativa. Na questão das crianças, então as que não são verbais, eu consigo, junto com a área da linguagem, trazer uma comunicação aumentativa, alternativa, eficiente para essa criança. Então, ela não verbal, mas ela precisa se comunicar. Como o choro, um comportamento, né, autolesivo, hétero, que a criança está expressando, aquilo também é uma comunicação, uma comunicação de não quero, não quero isso, eu choro. Qual que é o choro? Porque o choro em vários tons, aí entra assim a questão do tom, do ritmo, da melodia. A mãe conhece o choro do bebê. Sim. Se é de fome, se é gases. Não, aqui é só manha, né? Ah, não, esse menino, a gente pergunta, ele tá chorando. Não, só é manha. E a mãe, ela começa, e o cérebro humano, ele foi preparado para isso. Ele começa a reconhecer. Então, a questão verbal também é muito incutido pela sociedade, né? A questão da fala. Sim. E lembra que está no 7%. O que acontece? Eu atuo no não verbal, que eu consigo auxiliar com essa comunicação também, e também para todos vocês que utilizam a voz. Uau. Especialista, radialista, ator, cantor, palestrante, nessa preparação vocal. O que eu preciso saber para deixar a minha voz mais clara? O que eu preciso saber para deixar a minha voz mais saudável? Eu entro na parte de conscientização da saúde. O que não comer quantas horas antes. Se você fizer uma refeição muito pesada, isso vai influenciar, pode trazer refluxo. E você trouxe da alimentação, né, que é importante o leite. O leite tem a questão que vai gerar muita mucosa, né? Muito pigarro. Os pediatras falam para crianças que diminuir a ingestão em épocas de inflamação crônica, como asma ou pneumonia, esses catarros que a gente produz, né? Usando a palavra. O leite, ele estimula, né? Isso. E alguns mitos, né, sobre pastilha, gengibre. Na questão do uso da voz profissional, se eu estou falando muito forte, e eu vou lá e anestesio, porque o gengibre e as pastilhas, elas têm esse poder
Eu vou lá e penso, melhorei da voz. Só que aí eu faço mais força. E aí é onde que mora o perigo. A gente precisa tomar conta. O cafezinho, aquele, delícia de café, em grandes quantidades, influencia? Resseca, né, toda a mucosa. E em questão do refluxo também, que é uma questão que a gente traz muito, porque se eu tenho refluxo, né, tanto da alimentação quanto do café, que ele aumenta, né, potencializa. E a questão também tem uma que eu gosto de trazer muito, a questão da maçã, né, que é o pessoal já vê e fala assim, a fono da voz tem que usar maçã. Gente, é bom. Por quê? Você, para morder a maçã, né? Ela faz o exercício. Você já faz essa abertura, né? Da boca. Porém, quando a gente fala é bom para a voz, é porque no processo da mastigação, por ela também ser crocante e durinha, você tá fazendo todo esse processo. E ela também é adstringente, ela faz a limpeza. Mas eu escutei recente que a pessoa achava que era bom pra voz mesmo porque passava na prega vocal. E não passa na prega vocal, tá, gente? Imagina. É o esôfago que fica um pouquinho atrás. Então, é por essas outras vantagens que ela, sim, é eficiente, né? Mas não que ela vai passar lá nas pregas vocais e inclusive, se passar, engasgo na certa. Nada passa. Morre. Que incrível. Muito conhecimento. Conhecimento liberta mesmo, não? Muito obrigada por compartilhar tanta sabedoria. Tanto prazer conhecimento. Foi meu, Gabi. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Ó, já tô precisando aí dessa profissional. Para quem trabalha com a voz. Deixa um recado. Falando da importância mesmo de se cuidar desse instrumento tão poderoso. O que eu tenho... Nossa, imagina. Senhor, vamos lá. Me perguntaram se estava no silencioso. Nossa, que deselegante, Gabi. Desculpa. Mas a mensagem que eu tenho pro profissional da voz é que fale. A sua mensagem, ela precisa ser dita. Seja a sua venda no seu comércio, né? Para os empreendedores, empreendedoras. Vai muito além da venda. Aquilo que a gente disse, a gente conectar e ter congruência no assunto, isso é muito importante. Então, falar pouco e comunicar tudo. Você pode falar tudo. Não é no muito falar que você vai ser ouvido. É você ser objetivo, ter uma escutativa, perceber o ambiente, perceber o seu cliente, o seu paciente, perceber a necessidade que ele precisa ser atendido ali. Isso já é uma escutativa. E a comunicação na parte da voz, sim, é importante. A hidratação, umidificação, procurar um profissional que vai auxiliar tanto para a oratória, para a comunicação, para uma melhor articulação, porque às vezes pode ser muscular. Mesmo eu tendo a consciência, eu não consigo ter movimentos específicos. Então, entramos com massagens, laser, eletros, são outros auxílios e recursos que utilizamos para fazer com que essa musculatura volte ativa. Lembra que é maratona? Maratona vocal. A gente precisa deixar essa musculatura condicionada. Uau, que incrível. Então, é muito importante cuidar. Até porque a gente viu um caso bem específico que foi do Zezé, né? Ele chegou a perder o instrumento tão importante dele, que é a voz, que ele cantava, fez tanto sucesso com ela. Ele ficou um tempo sem poder falar, né, inclusive. Isso, ele teve o processo, isso é público, né? Ele conta a história. Ele já conta essa história numa entrevista que ele já deu, e que ele fez, e que ele precisou refazer. E foram outras questões que foram acumulando, que não foi só a questão da cirurgia não ter dado certo, né? Por isso que eu digo que a importância da conscientização do uso, né? Da prevenção. Porque quando já chega num ponto de cirurgia, a gente não sabe qual é ali a probabilidade, né? E é muito sensível, né? Muito sensível, são músculos pequenos, menores, não sabemos qual é o grau. O otorrino, né, que é o médico especialista que faz todo o procedimento, ele tem esse amparo. A fono entra como pré-operatório para preparar essa musculatura
para deixar ela mais forte, né? Para diminuir o impacto nessa voz. E o pós-operatório, que é acompanhar essa recuperação dessa musculatura. Uau, que incrível. Então, cuide da sua voz. Eu já quero umas aulas aí, quero fazer esses... Eu adorei esse exercício, viu? Simples, eficaz. É seu de presente. Muito obrigada, May. E conte comigo, né? Você é uma comunicadora nata. Parabéns pelo Vindo trabalho. De uma fono. E aí, destravando várias pessoas por esse Brasil afora. E que você continue usando a sua voz, né, para edificar, para trazer essa consciência também para as pessoas. Eu digo sempre, o pouco que você sabe, outra pessoa não sabe, nem aquilo. Verdade. E a gente fica retendo conhecimento, né, engordando o cérebro, como tem que ter generosidade intelectual. Isso, essa é a palavra. É isso. E ficamos calados. E se já evoluímos, né? E estamos já usando, olha só que evolução, que máquina poderosa é essa nossa, né? Que é a nossa voz. É para um benefício e que seja para uma igualdade, uma equidade, né? Que possamos pegar causas que estamos dispostos a lutar, que acreditamos, que vamos fazer a diferença e com um brilho nos olhos, né? Lembra sempre do não verbal, que é o que influencia mais. Porque não adianta também ter uma voz bonita, porém ela não impactar. Exato. Uau, que linda, amei. Obrigada, Stefane. Até o próximo Pode Ser Franca. Para você que está assistindo, muito obrigada. Compartilha esse programa, curte o canal e se inscreva, tá bom? Porque a sua inscrição é muito importante também. Um grande abraço para vocês e até o próximo. Tchau. Tchau.